Bom dia, bom dia, bom dia! Um dia abençoado para todos nós. Graças a Deus, mais um dia de vida, mais um dia que Deus preparou para nós. Que alegria estar aqui juntamente com vocês, mais uma terça-feira. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida, que já está aí nas tarefas do dia, né? Já é 9 horas da manhã. Eu acredito que você já está aí na sua rotina do dia, né? Eu acredito que já seja uma correria aí, né? De manhã, principalmente para as mães, para os filhos para a escola, aí eles vão para a escola e começam a organizar a casa, daqui a pouco é o horário do almoço. Para mulheres e homens que já estão trabalhando também, já estão no trabalho. Um bom dia todo especial para vocês. Que Deus e os céus guarde a sua vida, a sua casa, a sua família nesta terça-feira. E como toda essa semana, né? Que seja uma semana de vitória. Quero iniciar o nosso tempo aqui devocional. Bom dia para quem está aqui no Facebook. Bom dia, queridos. Deus te abençoe aqui no Instagram. E quem também vai estar assistindo esta live, este vídeo, também no YouTube. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor juntos, consagrar esse tempo aqui ao nosso Deus. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos pela oportunidade de estarmos vivos neste dia, nesta terça-feira, pelo fôlego de vida, este dia que o Senhor fez e preparou para nós. Nós te damos graças, ó Pai, consagramos a Ti a nossa mente, Pai querido, nosso coração, tudo aquilo que nós vamos fazer, os nossos pensamentos, ó Pai, as nossas ações, nossas decisões, nós consagramos a Ti neste dia. Que o Teu Espírito Santo esteja, Pai, cuidando de nós, cuidando, Senhor, dos nossos passos, daquilo que vamos falar, daquilo que vamos fazer. Pai, não nos deixe, Senhor, confundidos, distraídos, perdidos, que nós não venhamos vacilar o nosso pé, nem tropeçar, Pai querido, mas estarmos com os olhos fitos no Senhor, ouvindo a Tua voz, sendo guiados por Ti, ó Pai. Que a Tua palavra nesta manhã venha de encontro à nossa mente, ao nosso coração, à nossa alma, ao nosso espírito. Venha nos orientar, Pai, nos direcionar para o caminho do Teu propósito. Pai querido, sabemos que o Senhor tem coisas maravilhosas ainda para realizar em nós e através de nós. Nós dizemos nesta manhã, eis-nos aqui. Queremos, Senhor, ser moldados, aperfeiçoados, forjados, treinados pelo Teu Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, que intercede por nós. Não nos deixe, Senhor, dar um passo se o Senhor não estiver conosco. Pai, se há alguém aqui nesta manhã, nesta terça-feira, Pai querido, neste tempo aqui devocional, que o Senhor conhece o som do coração, que tem alguma decisão a tomar, que tem alguma ação para fazer, Pai querido, não deixe que eles fiquem confundidos, mas que o coração esteja alinhado com os céus, alinhado com a Tua vontade. Nos guia, Senhor, nos conduza, Pai, para que nós possamos estar agradando o Teu coração e cumprindo o Teu propósito enquanto estivermos aqui nesta terra. Porque sabemos que a recompensa virá naquele grande dia, quando nós alcançarmos juntamente a Ti a eternidade. Pai querido, obrigado mais uma vez por esta manhã, por este dia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe nesta manhã. O Espírito Santo de Deus quer falar aos nossos corações e Ele sabe qual é a necessidade de cada um de nós, né? Ninguém entra numa live, num devocional por um acaso. Então, se você está aqui, você encontrou esse vídeo, você acessou esse vídeo que vai ficar salvo aqui nas minhas redes, é porque o Espírito Santo de Deus quer falar com você, porque Deus quer trazer para você uma direção nova. Deus, Ele é um Deus de novidade de vida, Ele tem coisas novas, Ele tem sempre algo novo para nos entregar. Eu falo sempre que é durante a jornada que Deus vai revelando os seus propósitos, né? Que Ele vai revelando os próximos passos.
Não é pronto, nós não temos nada pronto hoje. O que nós temos é só a palavra do dia, a palavra que já foi lançada, a palavra que Deus já deu para você. Caminhe sobre ela, em obediência. Ah, mas Aline, tá difícil, tô sozinho, não tem recurso, como que vai ser? Só obedece e vai. Porque Deus, ele já tem preparado o caminho, ele já tem preparado aquilo que você vai precisar. Então só obedece hoje, o que Deus mandou você fazer hoje. Então faça, obedeça, porque Ele é o provedor, Ele prepara todas as coisas. Eu quero ler com vocês, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre um dos apóstolos, né? um dos discípulos de Jesus, que eu aprendo muito com ele, e falando sobre maturidade, né? Alcançar a maturidade, não tem como nós não lembrarmos de Pedro, né? Pedro foi um homem forjado, treinado, que alcançou a maturidade. Ele era totalmente imaturo, totalmente improvável. Ele não estava pronto para a jornada que viria para o seu futuro. Ele não estava pronto para aquilo que Deus tinha preparado para ele. Mas ele se permitiu. Falhou, errou, mas ele se permitiu estar no caminho de alcance dessa maturidade. Caminhou com Jesus, não desistiu de estar com Jesus, mesmo falhando. Mesmo quando Jesus voltou aos céus, ele continuou obedecendo e cumprindo o chamado, a palavra que Deus tinha dado para ele. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Mateus, livro de Mateus, Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo 16, versículo 18 e 19. Se você já é conhecedor da palavra, conhecedora da palavra, ou já ouviu, né, esse texto, você vai se lembrar. Mas é o que Deus libera sobre a vida de Pedro. Pedro recebeu uma palavra. Pedro recebeu um propósito. Exatamente nesse momento. E Pedro, como nós já sabemos, ele era pescador. Ele também era conhecido pela sua impulsividade. Negou Jesus 3 vezes. Cortou a orelha do soldado, né, na impulsividade dele. Pedro, ele era um homem cheio de falhas, né? Eu acredito que mediante a história dele, né, um homem meio chucro, né, como diz assim, vivia ali da pesca, não era culto, não era letrado, né, como falava antigamente, não tinha conhecimento, diferente do apóstolo Paulo, né, que era um homem muito conhecedor, muito estudado. Pedro não, Pedro era um pescador de homens, pescador de peixes, né, ele era um pescador, e ali ele foi encontrado por Jesus, quando ele estava exatamente fazendo o que ele sabia fazer, que era a pesca. Foi ali no mar onde Jesus encontrou Pedro, como nós não vamos adentrar no chamado de Pedro nesse momento, mas em uma palavra que Jesus liberou para Pedro quando ele já estava caminhando com Jesus. E ele recebeu uma palavra de Jesus que deu destino a ele. Ali foi liberado um destino para Pedro. O propósito, o Senhor já tinha entregue para ele lá quando ele foi chamado, quando ainda era pescador, de que ele não seria mais pescador, né, mas seria pescador de homens, né, seria ganhador de almas. Ali foi o propósito dele, foi liberado. O propósito dele seria ser um pregador da palavra, um ganhador de almas. A gente precisa definir isso. Qual é o meu propósito? Tá, eu já sei qual é o meu propósito de vida. E aí eu preciso ir entendendo na caminhada qual é o destino do meu propósito. Qual é a mensagem que o meu propósito carrega? A mensagem que o seu propósito carrega é uma mensagem que o Senhor te entregou. Mas Aline, como que eu sei qual é essa mensagem? Sabe aonde que está essa mensagem? Na sua história de vida. Isso já é mais profundo, a gente não vai falar muito sobre isso hoje. Isso já é mais para as minhas mentorias, né, para os meus treinamentos, eu aprofundo mais esse assunto. Mas aqui eu quero que vocês entendam que a partir do momento que você recebe uma direção sobre o seu propósito, que você tem clareza, ativou aí, você entendeu que o seu propósito é esse. Depois você precisa caminhar buscando a maturidade para que você venha cumprir o seu propósito no seu destino. Qual é o seu destino?
Qual é o lugar que o seu propósito precisa ser cumprido? O que é o destino? O lugar onde o seu propósito vai ser cumprido. O cumprimento do seu propósito vai ser exatamente no seu destino. E a palavra do Senhor diz aqui que Jesus já havia chamado Pedro, já tinha dado um propósito para ele, que ele seria ganhador de almas, pescador de homens. O propósito de Pedro era esse. Mas, durante a caminhada com Jesus, ele foi sendo forjado, ele teve o privilégio de caminhar com Jesus. Nós não estamos caminhando perto de Jesus, vamos falar fisicamente, mas Jesus está o tempo todo nos dando palavras, direção, falando conosco. O Senhor sempre está nos dando direção para nós. Nós não estamos perdidos. Se você hoje se encontra perdido e você está aqui hoje ouvindo esta palavra, procure em Deus a direção. E como que você pode receber essa direção? A partir mesmo, né, da voz de Deus, de pessoas que Deus pode colocar na sua vida. Tem pessoas que Deus coloca nas nossas vidas para nos dar destino, para nos dar direção. E também a partir do estudo, da busca, de ler a palavra de Deus, você pode buscar a direção de Deus a partir daquilo que você acessa de melhor forma. Né? Se você ouve a Deus audivelmente, se você consegue sentir, Deus fala conosco de várias formas. Mas também se você é uma pessoa tem muita dificuldade em ouvir, Deus pode colocar pessoas na sua vida. Você pode pedir isso a Deus. Eu falo sempre, Senhor, apresenta os teus amigos para mim. Apresenta as pessoas que são conectadas com os céus, porque aquilo que eu não estou conseguindo entender, ouvir, que eu possa acessar através dessas pessoas, no que elas carregam do Senhor. Então tem formas de você ouvir o que Deus está dizendo para você. E olha só, Jesus chegou o momento de dar o destino a Pedro. Ele já tinha um propósito, ele já caminhava com Jesus, foi sendo treinado por Jesus, e Jesus ali trazendo para Pedro de formas bem duras, né? Porque quanto mais a gente é mais duro, vamos dizer assim, não vou usar a palavra rebelde, né? Personalidade forte. Quando a gente tem personalidade forte, a gente é mais difícil de ser convencido, né? A gente são pessoas mais difíceis de aceitar a correção, de aceitar a repreensão. São pessoas mais duras de coração. Pedro era assim. Mas Pedro, ele foi sendo forjado, ou seja, para ele o caminho da maturidade foi necessária mesmo, né? E é o tema aqui da nossa live de hoje. A maturidade necessária para um nível maior. Se você está desejando, já está sentindo que tem algo maior para você, já está dando sinais que você vai viver coisas grandes, já chegou oportunidades para você, não mergulha de cabeça sem saber como você está para chegar neste lugar. Eu estou maduro o suficiente, eu tenho o conhecimento que eu preciso o suficiente, eu estou pronto para isso. Isso é sabedoria, a gente precisa saber, porque olha só, Salomão, quando ele foi assumir o reino no lugar de seu pai, né, o rei Davi, ele não foi de cabeça e falou, agora sim, vou ser rei. Deus fez uma pergunta para Salomão e perguntou o que ele queria, que ele podia pedir o que ele quisesse. E Salomão foi muito sábio, mesmo assim ele pediu sabedoria. Então ele sabia que ele precisava de uma maturidade maior, de um aperfeiçoamento melhor. Ele sabia que para governar, para reinar, ele precisava de algo que ele ainda não tinha. E ele pediu sabedoria. Então se você já está caminhando, percebe que você está tendo oportunidades melhores, maiores, que você está subindo de nível na sua vida, você está vendo que as portas estão se abrindo, não se joga, como as pessoas dizem aí, se joga, vai lá, seja sábio, se prepara antes, sabe? Busca o conhecimento que você precisa, busca a maturidade. Como eu tenho dito aqui desde quando eu comecei esse devocional, que foi semana passada, a maturidade ela tem que ser um alvo a ser perseguido, você tem que perseguir, você tem que buscar a maturidade. E Pedro, a forma dele, até quando Jesus perguntou diante dos discípulos ali, ele falou assim, Jesus,
para onde nós iremos se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Ele já sabia que sem Jesus ele não conseguiria chegar aonde ele já estava entendendo que ele iria chegar, que seria a morte de Jesus e eles continuarem o chamado de pregar o evangelho. Ele sabia que só Jesus podia entregar para ele o que ele precisava, que era o quê? A maturidade, o conhecimento. Ele era um pescador, então ele precisava aprender, ele precisava acessar aquilo que ele não tinha. E às vezes tem pessoas que estão tão cheias de si que elas não conseguem enxergar aquilo que falta, aquilo que precisa. E a gente precisa disso. Voltando para a leitura que eu ainda não consegui ler, mas diz assim, Mateus 16, 18 e 19. Jesus dizendo para Pedro, como eu disse, o destino de Pedro foi entregue aqui. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Aqui Jesus entregou a palavra de destino a Pedro. O propósito era ganhar almas, ok? Até aqui, vocês estão comigo? O propósito de Pedro foi quando Jesus chamou ele lá no mar, lá quando ele estava pescando. E ele deixou tudo e seguiu Jesus. Ali foi o propósito. Aqui foi o destino. De que a partir do propósito dele de ser pescador de homens, ganhador de almas, ele passaria a viver o propósito dele com um destino que era edificar a igreja. Iniciar a igreja primitiva. Pedro foi um dos líderes muito importante na época. Jesus deu o destino para ele sobre você, Pedro. Através de você, Pedro. Você se chama Pedro, que significa pedra. Sobre você, através de você, eu edificarei, eu construirei, eu iniciarei a igreja. E Jesus declarou algo poderoso, porque o Senhor, ele não simples, Deus faz tudo perfeito. Ele te formou no ventre da sua mãe já dizendo, o propósito de vida vai ser esse, e através desse propósito vai chegar nesse destino, vai cumprir esta missão, vai levar esse chamado durante a sua jornada aqui nesta terra. Tudo foi preparado. Então, alcançar a maturidade é entender qual é o meu propósito de vida, qual é o destino que Deus tem para mim. Talvez hoje não esteja muito claro. Né? Jesus aqui não falou para Pedro assim, ó, você vai chegar em tal lugar e lá você vai conhecer um povo assim assado e tal, e você vai começar a construir uma igreja. Não, Deus só deu a palavra de destino sobre você. A partir de você eu edificarei, iniciarei a igreja. E aí qual é a missão que Jesus entregou aqui para Pedro? Que a partir do propósito de vida que ele tinha de ganhar almas, da edificação da igreja, que ele precisaria permanecer firme, porque a partir disso a igreja, as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E que ele teria a chave do reino dos céus. Ou seja, uma responsabilidade maior a partir de agora. Ele não estaria só caminhando, curando enfermos, né, e pregando o evangelho. Ele teria uma responsabilidade maior de edificar a igreja e fazer com que a igreja estivesse edificada, firmada nessa rocha, onde as portas do inferno não prevaleceriam. Então você não nasceu por um acaso, você não está ouvindo esta palavra por um acaso, você está aqui porque Deus quer que você entenda, querido e querida, que Ele te criou para um propósito e a partir deste propósito, Ele tem um destino para a sua história, para a sua vida e para aqueles que estão com você. Pode ter certeza que Deus, Ele já está lá no final. Ele já está lá, Ele já preparou tudo até lá. Somos nós que precisamos chegar até lá, ou seja, caminhar, prosseguir. Então busque, seja incansável na busca do seu aperfeiçoamento, do seu treinamento, o que mais eu preciso aprender, aonde eu preciso estar, com que pessoas eu preciso
me aproximar, me conectar? O que eu preciso aprender? Deus me traz as oportunidades de amadurecer a minha vida, a minha mente, a minha mentalidade expandir, sabe? A sua alma ser curada. Tem pessoas, queridos, que o que falta para ela é a cura emocional. Cura de traumas, porque isso está impedindo com que ela amadureça. Então tem pessoas que elas são muito vitimistas, ou elas são sabotadoras, autossabotadoras, são procrastinadoras, tudo que começa não termina. Tudo isso impede que você amadureça, que você avance. Então qual é a área da sua vida que você precisa de maturidade? Na verdade a gente precisa em todas as áreas, né? Todas as áreas. Nós nunca vamos estar maduros o suficiente. Eu vou dizer isso com total clareza, e a palavra do Senhor diz que nós temos que buscar a perfeição. Nunca seremos perfeitos, mas nós temos que buscar a perfeição diariamente. Paulo, nós falamos sobre isso. Se você não assistiu a live da semana passada, ela está salva aqui. Eu falei bastante sobre essa busca da maturidade, a necessidade que é buscar essa maturidade, e falamos sobre o apóstolo Paulo. E hoje falando sobre Pedro, eu não vou conseguir encerrar hoje sobre Pedro. É bom que na semana que vem eu continuo, porque esse texto ele era só introdução. Mas eu quero trazer na próxima terça-feira um momento de Pedro que, olha, é tão poderoso. Quando eu leio essa história, tá lá em Atos 10, eu vejo como foi difícil para Pedro. Porque teve um momento em que a mentalidade dele precisou mudar total. Nós vamos falar terça-feira que vem, porque se eu começar a falar aqui hoje, a gente vai passar do tempo aí de live. Mas esteja aqui na terça-feira que vem, que eu vou trazer para vocês um momento em que Pedro viveu. Deus trouxe uma visão a Pedro. Algo que já estava para acontecer, e já vou aqui adiantar, dar uma introdução. Deus, a partir daquele momento, Deus faria algo maior na vida de Pedro. Só que para isso ele precisou romper uma mentalidade que havia de povos, né? Que eles não poderiam se misturar. E Deus trouxe uma visão para ele, mas não foi só para ele. Trouxe uma visão para a pessoa que também estaria envolvida nesse momento que Pedro seria usado poderosamente por Deus para salvar outras vidas. Ou seja, para que o propósito dele continuasse sendo cumprido e ele chegasse no destino. Aqui hoje nós estamos falando sobre o momento em que o destino de Pedro foi entregue. Né? O propósito já havia sido entregue quando ele foi chamado como pescador. Aqui nós lemos em Mateus onde o destino dele foi dado, que sobre ele, a partir dele, o Senhor estaria edificando a igreja. E aí nós vamos ver vários momentos de Pedro, mas existe um tempo aqui que foi em Atos 10, que eu aprendo o quanto é difícil para nós mudarmos a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa mentalidade, o nosso comportamento. Sabe coisas que você sempre viveu desde da sua infância? E de repente alguém fala para você assim, ó, a partir de hoje isso você precisa mudar. Tem que ser diferente. Olha, eu que atendo pessoas, como tem pessoas que têm dificuldade com a mudança, com o novo. Elas ficam perdidas, elas sofrem. Meu Deus, como tem pessoas que sofrem com as coisas quando muda de lugar. Quando ela tem que sair do lugar da zona de conforto dela, onde ela já está acostumada. Mexe nas coisas dessas pessoas para vocês verem, tira do lugar. Tem pessoas que sofrem, elas sofrem demais. E quando chega um lugar, um tempo de mudar de nível, você pode ter certeza que algo vai ser mexido dentro de você. E normalmente é a sua mentalidade, onde ela tem crenças, coisas que você acreditou a vida inteira que tinha que ser dessa forma. E de repente chega alguém e fala assim, olha, você para partir daqui, para você subir esse degrau, para você viver esse próximo nível, para essa oportunidade que você está sendo apresentado, você vai ter que deixar isso. Você vai ter que deixar essa crença. Você vai ter que mudar a sua mente. E tem pessoas que sofrem demais. E Pedro foi uma delas. Ele viveu isso. Diante do tempo de amadurecimento de Pedro, ele também viveu isso. Que talvez hoje você talvez esteja vivendo isso. Ou você já está temendo
viver isso? Quantas pessoas não aceitam novas oportunidades? Quantas pessoas têm medo? Olha, surgiu uma oportunidade na empresa tal, abriu vaga lá, por que você não vai lá, né? E entrega seu currículo? Ai, não, imagina lá, vou ter que saber isso. Tem pessoas que não rompem, tem pessoas que não avançam, tem pessoas que não sobem de nível porque elas estão acomodadas, aprisionadas muitas vezes no seu lugar de conformismo, de conforto e até diante dessas crenças limitantes, de uma mentalidade fixa, né? Dentro da psicologia a gente chama isso de mentalidade fixa. Tem pessoas que não têm a mentalidade de crescimento, a mentalidade dela ela não se permite expandir, crescer. E quando isso acontece, queridos, a sua mente ela não volta ao mesmo tamanho. A partir do momento que você acessou uma nova forma de pensar, sabe aquela frase assim, meu Deus, como eu nunca pensei desse jeito, como eu nunca vi isso, como eu nunca pensei nisso. E aí a sua mente expandiu, ela não volta ao mesmo tamanho. Você acessou um conhecimento, você acessou um lugar, você acessou uma verdade, você acessou algo que expandiu sua mente, ela não volta do mesmo tamanho. E isso nós precisamos trazer para nós como forma de amadurecer. Tem coisas que você vai precisar mudar. Às vezes a forma até que você fala, a forma que você se comporta, às vezes não, normalmente isso vai acontecer. Porque vão ser ambientes novos, vão ser pessoas novas. Deus tem sempre algo novo. Nós já vamos encerrar, eu quero que você guarde isso no seu coração. Para um nível maior, você vai precisar de uma maturidade que faça você se olhar diferente, se ver diferente. Mas sabe de que forma? Capaz. Você consegue sim. Você vai avançar sim. É positivo. É positivo aquilo que você está vendo a partir de agora. Meu Deus, como eu não sabia que eu era capaz disso? Eu faço questão, né? Como mentora não tem como, né? Eu tenho que ter esse olhar. Quando eu me descobri mentora de pessoas, de vidas, é porque eu vivi isso e hoje eu tenho esse olhar sobre o outro. Eu sempre olho o outro procurando o que ela ainda não viu nela, que é potencial. E se eu enxergo, eu falo. Você já pensou nisso? Olha o seu jeito de falar. Olha como que você faz isso bem. Sabe? A gente tem que caminhar com pessoas que dão destino para nós. Isso é maturidade. E você precisa começar a se ver assim. E Pedro, nós vamos falar sobre Pedro, vamos continuar falando sobre ele. Eu quero trazer para vocês a forma que precisou Pedro ser impactado para que a mente dele fosse mudada e ele conseguisse alcançar o nível maior do seu chamado, da sua missão, que era como pregador da palavra, ganhador de almas e também esse líder importante na construção, né, na edificação da igreja. Pedro ele é muito conhecido como esse líder importante. Pedro tinha uma firmeza, né? Era firme, a personalidade forte dele. Deus faz isso, viu? Deus usa aquilo que você tem de forte, de potencial e transforma, molda e coloca ali para que o destino, o propósito do reino dos céus seja cumprido aqui nesta terra. Então, se você tem uma personalidade forte, pode ter certeza que o que Deus tem para você também não é algo muito leve, não. Mas Ele vai te moldar, Ele vai te preparar para isso. E tem coisa melhor do que ser moldado pelo nosso Deus? Se permita isso. Se permita isso. Amém? Hoje nós vamos ficar por aqui, mas eu acredito que já trouxe para nós um entendimento maior. Que Deus nos revela o propósito e chega o momento em que Ele nos revela o destino. E na caminhada até o destino, Ele começa a trazer para você clareza e direção sobre o que você precisa viver para amadurecer, para chegar até lá. Amém? A maturidade necessária para um nível maior. Esse é o tema de hoje da nossa live e nós vamos falar sobre Pedro ainda. Eu quero trazer para vocês a forma que Deus revelou para mim essa mudança de mentalidade de Pedro que fez ele avançar para o próximo nível que Deus tinha para ele no seu chamado, no seu ministério.
Amém? Vamos orar, quero orar por você. Que a partir de hoje a sua oração seja: Senhor, me molda, me aperfeiçoa, me ajuda a entender, a ver, ter clareza sobre o meu propósito de vida. Que o Senhor possa me revelar qual é o destino para que eu possa caminhar sobre esta palavra. Imagine Pedro recebendo esse destino sobre você, Pedro. Através de você eu vou edificar uma igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. E eu te entregarei a chave do reino dos céus. Imagine Pedro recebendo esse destino sobre a vida dele e ele pensando: e agora? Aí ele, com certeza, eu tenho certeza que a partir daí ele começou a estar mais atento àquilo que ele precisava aprender e saber para chegar neste lugar, que era o destino dele, de ser esse líder tão importante, esse apóstolo, né? 1 Pedro, 2 Pedro são as duas cartas que o próprio apóstolo Pedro escreveu. Então, olha só, está registrado nas escrituras a história dele, ele mesmo escreveu algo direcionado para a igreja, né? Ele mesmo vai dizer lá que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Você vai ver Pedro, a maturidade de Pedro lá nas duas cartas que ele escreveu. Vá lá, leia 1 Pedro, 2 Pedro, já se prepare para a gente falar terça-feira que vem. Quem foi Pedro? Um improvável, um pescador que viveu a caminhada de maturidade para chegar no destino que era ser esse grande líder da igreja. Eu creio que o que Deus tem para você é tão grande que, como diz a palavra, seus olhos nem viram, seus ouvidos nem ouviram. E que o desejo do nosso Deus é que nós venhamos estar prontos, se preparando na caminhada de preparação para chegar neste lugar que Ele tem já preparado para nós. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua direção, Pai, a clareza do nosso destino, do nosso propósito, que o Senhor tem revelado a nós. Pai querido, porque o Senhor nos criou para um propósito, o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos deu uma missão, um chamado, que é, Pai querido, vivermos o Teu reino aqui nesta terra. Venha o Teu reino, Pai querido, e seja feita a Tua vontade em nós e através de nós. Nesta oração agora, nós nos colocamos, ó Pai, disponíveis, dispostos a esta caminhada de alcançar a maturidade que precisamos. Pai querido, maturidade emocional, a maturidade pessoal, a maturidade espiritual, aquilo que precisamos amadurecer, Pai querido, romper. Oh, Pai querido, estamos preparados para que o Senhor esteja revelando para nós qual é o destino, qual é o lugar que o Senhor preparou para nós. Nos prepara, Senhor, nos forja, nos aperfeiçoa, Pai, nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, Pai querido, na nossa vulnerabilidade, nos aperfeiçoa para que possamos viver o cumprimento das Tuas promessas e chegarmos no destino que o Senhor preparou para nós. Eu oro por cada um dos Teus filhos que aqui estão agora ouvindo esta palavra. Pai querido, cada vida, cada lar, cada família, cada trabalho, cada sonho, cada projeto. Pai querido, dá ordem aos Seus anjos ao respeito dos Teus filhos. Envia cura, Pai querido, envia salvação. Oh, Pai, renovo, Senhor, libertação, provisão para esses lares, para que eles possam estar, ó Pai, vivendo, Senhor, a vida que o Senhor preparou para que eles vivessem nesta terra. Nós obedecemos a Tua voz, nós queremos estar sendo guiados pelo Senhor e que todo impedimento, toda armadilha de Satanás, todo laço do inimigo que venha nos atrapalhar, nos confundir, nos destruir, Pai querido, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Estamos guardados, blindados e protegidos pelo Senhor. Em nome de Jesus. Ore assim comigo, queridos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória, hoje e para todos sempre. Amém. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa, a sua família, que seja uma semana de vitória. E terça-feira que vem
Nós estaremos continuando aqui falando sobre o apóstolo Pedro. Deus te abençoe, beijo no seu coração e continue nessa caminhada de buscar a maturidade para que você chegue bem no seu destino ao qual Deus planejou e escreveu para você. Encaminha essa live, envia para alguém, você sabe que você é um instrumento de bênção nas mãos do Senhor, então abençoe a vida de alguém que precisa ouvir esta palavra para que ela possa chegar aonde Deus também planejou para ela, amém? Deus te abençoe.